Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: Lição 1. Abraão. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Eu Deus o possível, autor da salvação. Quando a adversidade são as provações. Texto básico, Gênesis 22, do versículo 1 ao 19. Introdução. O contexto desta lição se encontra em Gênesis 22, verso 1 e 19. Situação em que Abraão, o pai da fé, entrega o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. O episódio põe em contradição as promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, versos de 1 a 3, de que Isaque, filho da promessa, seria o herdeiro das bênçãos. A história se desenvolve entre a fé e a crise do patriarca, ao ponto de questionar a promessa de Deus, uma vez que ele não teria filho nem descendência. Gênesis 15, versos 2 e 3. Ainda devemos ressaltar o fato de que Sara, esposa de Abraão, era estéril. Gênesis 16, versículo 1. E o próprio Abraão tinha 99 anos de idade. Gênesis 17, versículo 1. Resumidamente, podemos dizer que a promessa de um filho, Isaque, surge em situações adversas e de impossibilidades do ponto de vista humano. Sendo assim, o nascimento de Isaque, do livro de Gênesis, é uma ação sobrenatural que demarcou a confissão de fé do povo israelita. Em sentido paralelo, a morte de Isaque contradiz a promessa, exigindo de Abraão confiança total em Deus, ao sacrificar o próprio filho, uma prova de fogo. Como sacrificar aquilo que foi prometido pelo próprio Deus? Como confiar num Deus que põe à prova os seus filhos amados? Muitas vezes, em nossas vidas, as circunstâncias são adversas e encontramos provas em nossas jornadas. No texto de Gênesis 22, no versículo 1 a 19, ensina-nos grandes lições através da vida de Abraão. Nessa lição, vamos ver algumas delas e observar também como Abraão as superou. Primeiro ponto: como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, pertencente a um grupo maior chamado Pentateuco, cujo significado é a origem. Numa perspectiva tradicional, foi escrita por Moisés, enquanto estudos recentes apontam que a edição final data do século V a.C., advindo das mãos de compiladores ou editores, no intuito de aplicar o Pentateuco no contexto do exílio babilônico, mostrando o amor e a fidelidade de Deus por Israel, ainda que em situações de adversidades, de modo que no conjunto da obra, numa perspectiva judaico-cristã, o Pentateuco serve como orientação, demonstrando a soberania e o poder de Deus sobre os povos e sobre as leis das ciências e dos fenômenos da natureza. Apresenta os desígnios de Deus para a sua criação, em que o pecado atrasa a agenda e o propósito divino, mas não anula, uma vez que Abraão aparece como elo entre Deus e a humanidade. Ainda, o Pentateuco apresenta o caráter de Deus e os seus padrões éticos, tanto a sua justiça quanto o seu amor. O Pentateuco, 5 volumes, consiste nos 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio, o termo hebraico é Torá, lei ou instrução. O Deus que providencia o alimento, Gênesis 1, versículo 2, é o mesmo Deus
que requer comportamento moral. Gênesis 6 e 9. Todavia, ao contrário de que Deus esperava, o episódio do dilúvio, em Gênesis 6 e 9, e a Torre de Babel, Gênesis 11, apresentam a humanidade em oposição ao governo absoluto de Deus. De modo que a estrutura de Gênesis, em que está inserida a vida de Abraão, pode ser resumida em duas expectativas. Gênesis 1, versículo 11. Primeiro, apresentando o caráter de degeneração da humanidade, a qual se encontra no caos familiar e social. Gênesis 12, versículo 50. 2. Focando na família patriarcal como elemento unificador e restaurador entre Deus e os seres humanos. A questão que se levanta nos capítulos 1 e 11 é a seguinte: diante da obstinação do coração humano, estaria esgotada a paciência de Deus? Abraão é a resposta para essa pergunta. Nesse contexto, podemos entender as crises, os problemas e as provações na vida desse homem. As lutas enfrentadas têm um sentido de missão: restaurar o relacionamento divino-humano, o que muda a nossa perspectiva diante do sofrimento. Nessa direção, ainda que estejamos cumprindo um chamado divino, não passaremos pela vida sem experimentar provas. O próprio Senhor Jesus nos ensina dizendo: no mundo tereis aflições, em João 16, verso 33. Mas ele não deixa a luz da esperança e confiança do Senhor esquecida, pois complementa: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhando para a experiência de Abraão, aprendemos que essa confiança que nos faz vencedores não elimina as adversidades que enfrentamos em nossas vidas, mas paralelamente nos confirma um sentido de propósito diante do chamado divino. Nesse chamado, as provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual. O sacrifício de Isaque é o ápice do caminho da fé desse grande homem de Deus, que oscilou entre confiar na promessa e ir para a terra de Canaã, Gênesis 12, versos 1, 3 e 7, e fugir para o Egito ao ser confrontado com a fome naquela terra. Veja em Gênesis 12, 10 e 11. No Egito, movido pelo medo, mentiu que Sara era sua irmã, Gênesis 12, de 12 a 14. Mas se redimiu, confiando totalmente em Deus, quando mandou o seu sobrinho Ló escolher a terra, evitando o confronto entre os seus funcionários. Gênesis 13, versos de 1 a 13. A vida se faz nas adversidades, e nestas surgem as oportunidades de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus, promovendo o nosso desenvolvimento espiritual e existencial. Sendo assim, os episódios ocorridos na vida de Abraão trazem em si o elemento de provação e não tentação. A provação mostra o caráter pedagógico de Deus em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar dele. A tentação advinda de nossa natureza pecaminosa, motivada pelos maus desejos e inclinações, Tiago 1, 12 e 15, tem o propósito de nos afastar da fé. Deus não tenta ninguém para o mal, e devemos, nas experiências da vida, diferenciar as palavras tentações e provações. No grego, a palavra tentação, peirazo, é a forma verbal de substantivo traduzido por provação, peirasmos, em Tiago 1, 12, mas que apresenta sentidos diferentes. Desse modo, Deus traz as provações a fim de fortalecer a fé dos cristãos, diferente de tentação, que é a sedução para o mal. Entendendo as provações no contexto de missão, indagamos: qual seria o sentido, por exemplo, do fato de Abraão esperar 25 anos por um filho? Qual a razão de Deus para dar um filho a Abraão
e depois pedir para sacrificá-lo em um altar como se fosse um cordeiro? As respostas não devem ser dadas à luz da racionalidade ou da lógica humana, mas na perspectiva da fé, do lançar-se sob as lentes do sobrenatural. Fé e razão nem sempre dialogam. Abraão, quando diante da pergunta do próprio filho sobre o cordeiro para o holocausto, responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, verso 8. Loucura para a razão, orientação para a mente de quem crê. 1 Coríntios 2, verso 14. Para tanto, é preciso escolher em Deus e para Deus, ainda que não entendamos todos os propósitos e desígnios, e jamais enveredarmos pelos caminhos das trevas, atraindo as maldições. Quando fazemos escolhas equivocadas, trocando as escolhas do espírito pelas da carnal, o amor altruísta pelo egoísmo, incorremos no risco de passar por várias adversidades advindas de nossas próprias decisões. Gênesis 5, 16 a 21. As provas, porém, são adversidades que nos fazem crescer. Lembremos sempre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Dessa forma, Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. Vejamos as difíceis provas pelos quais o pai da fé passou, cumprindo a missão de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Orientado por Deus, foi provado, tendo que deixar sua família para ir a um lugar que nem ele mesmo sabia, uma terra desconhecida. Gênesis 11, 27 e 12, verso 5. B. A aprovação diante da fome. Abraão foi reprovado, pois deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança em Deus, e foi para o Egito buscar ajuda, mentindo sobre sua esposa. Gênesis 12, verso 10 e 13, verso 4. B. A aprovação da renúncia de privilégios ou vantagens. Quando ele e seu sobrinho resolveram separar-se, dando a Ló a oportunidade de fazer a escolha do melhor lugar. Gênesis 13, versículo de 5 a 18. D. A aprovação da coragem, quando precisou lutar contra vários reis, pois Ló fora sequestrado e Abraão lutou para libertar o sobrinho. Gênesis 14, verso de 1 a 16. E aprovação diante dos bens materiais, dizendo não às riquezas de Sodoma, colocando pessoas acima das coisas. Gênesis 14, de 17 a 24. F. A aprovação da paciência, na qual foi reprovado, pois cedeu às pressões de Sara, tendo um filho com Agar, a escrava de Sara. Gênesis 16, verso de 1 a 16. G. A aprovação, mais dura prova que Abraão teve que vencer. Gênesis 21, verso de 1 a 2. Entregar em sacrifício o filho da promessa, e ele foi provado e aprovado. Em todas as circunstâncias, entre fé e crise, Abraão foi provado e aprovado, constando na lista como aqueles que, mesmo tendo obtido bom testemunho, por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, versos de 8 a 10 e 39 e 40. Ponto 2. Vencer as adversidades requer obediência incondicional. De acordo com os versículos de Gênesis 22, versos 3 e 4, Abraão acordou muito cedo, preparou as previsões necessárias à viagem longa e difícil em obediência estrita à ordem de Deus. No terceiro dia de viagem, avistou de longe o Monte Moriá.
Não sabemos e sequer podemos imaginar os sentimentos e pensamentos de um pai que está levando seu filho para o sacrifício. Podemos deduzir que, embora sabendo de sua fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, em sua humanidade já demonstrada pela insegurança em momentos do passado, ele estava com o coração apertado e triste. É importante ressaltar que esse ato de obediência e fé teve implicações profundas na comunidade original. E Abraão foi elogiado para todo Israel por sua atitude de fé. Ademais, propagou-se na época a necessidade da substituição como parte dos sacrifícios expiatórios, prática recorrente nas celebrações israelitas. Gênesis 22, verso 13, e Levítico 1, verso 7. Logo, nunca é demais salientar que o sacrifício de Isaque deve nos servir de símbolo para outras manifestações de obediência que não coloquem em risco a vida alheia. Entendendo isso, o que fica patente pelo registro da palavra de Deus é que, mesmo com a sua fragilidade humana, que nos é também peculiar, Abraão estava simplesmente obedecendo rigorosamente às ordens do Senhor. Aprendemos por seu exemplo que quando obedecemos ao Senhor, sabemos que o melhor ocorre em nossas vidas, pois Deus deseja sempre o melhor para os seus filhos. A obediência é tão importante que Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem o obedece. Vós sois os meus amigos se praticardes o que eu vos mando. João 15, verso 14. Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou na direção que Deus lhe orientou sem murmurar e sem perguntar nada. Ele simplesmente obedeceu. A obediência é um requisito fundamental da fé, pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, verso 22. Pela Bíblia, aprendemos que Abraão obedecia a Deus, mesmo sem saber para onde ir. Hebreus 11, verso 8, chave B. Quando a promessa iria se cumprir, em Hebreus 11, nos versículos 9, 10, 13 e 16, parte C, como o milagre aconteceria. Hebreus 11, versos 11 e 12, D. O porquê de tamanha provação. Hebreus 11, versos 17 a 19. A obediência é fruto de um coração adorador e grato. O texto de Gênesis 22, versos 5 e 8, narra toda aquela experiência dolorosa como expressão de adoração, obedecendo em todos os detalhes à vontade de Deus, agradando-o, reinterpretando a sua própria história, tendo Deus como o autor de sua vida e do seu filho. Em seu coração colocou-se como um ofertante a Deus, demonstrando que reconhecia Deus como o dono de nossas vidas, por direito de criação. Ele recebeu Isaque de Deus e estava pronto a demonstrar a sua inteira gratidão, dando Isaque de volta para Deus. Isaque era um presente que Abraão não colocou no lugar de quem o havia presenteado. A sua obediência mostra que a dádiva não tomou o lugar do doador, o próprio Deus. Ponto 3. Vencemos as adversidades pela confiança no Deus da provisão. A narrativa do texto básico desta lição foi escrita com graça especial, tendo um dos mais belos e envolventes testemunhos do Antigo Testamento. A fé leva-nos a crer no impossível. Relembramos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelada quando do diálogo que teve com seus servos, dizendo: havendo adorado, voltaremos. Gênesis 22, verso 5. Ele não sabia como, mas sabia que ambos voltariam após a adoração a Deus. Abraão agia assim porque ele conhecia Deus e sabia que de alguma forma Deus faria algo especial naquela situação. Abraão e Isaque seguiram para o local designado com quase todos os aparatos necessários ao holocausto. Quando Isaque perguntou: onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: o cordeiro para si Deus proverá. Gênesis 22,
versos 7 e 8. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé, nem mesmo quando Isaque lhe fez essa pergunta. Ele dependia integralmente da provisão de Deus, pois sabia que, se necessário, Deus o ressuscitaria. Hebreus 11, verso 19. Quando chegou ao local, amarrou Isaque e levantou o cutelo para o sacrificar, sendo impedido pelo anjo que diz: não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Gênesis 22, versículo 12. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e o pegou para o sacrificar. Gênesis 22, verso 13. Deus não queria que o ato fosse concluído, mas os protagonistas, Abraão e Isaque, não sabiam disso. Ressalta ao nosso entendimento a grande fé de Abraão e a submissão de Isaque. Ao partir daquele momento, Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", pois Deus provê as nossas necessidades, as soluções para os que nele confiam. A provisão de Deus nunca chega atrasada, e era menos provável para Abraão, foi o que aconteceu. A provisão de Deus vem na hora certa. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor sempre supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé. Deus não abandona seus filhos na adversidade. Creia e confie. Ele nos acompanha em todo o tempo. Algo importante a ressaltar nessa história é que ela exemplifica a experiência do sacrifício de Jesus, pois Gênesis 22 aponta para Jesus como o filho que é sacrificado. Podemos traçar um paralelo entre a narrativa e a história de Jesus. Jesus e Isaque são filhos amados, separados há muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Gênesis 22, versículo 1. Tanto Jesus como Isaque carregam a madeira que seria usada em seu sacrifício. Gênesis 22, versículo 6. Tanto no caso de Jesus como de Isaque, ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse a própria morte. Gênesis 22, versículo 3. Abraão diz a Isaque que o sacrifício seria um cordeiro que Deus proverá. Gênesis 22, verso 8. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Uma maravilhosa substituição ocorrera: o Cordeiro no lugar de Isaque e Jesus em nosso lugar. Para pensar e agir. As adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante das adversidades e provações da vida. Ponto 2. Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? Ponto 3. Aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Tanto no caso de Jesus como no de Isaque, temos dúvidas e inseguranças dominando nossos corações, ou estamos confiando no Deus da provisão? Deus te abençoe e bom estudo. Leituras diárias. Segunda, Salmos 91. Terça, Salmos 18, versículos de 1 a 6. Quarta, Hebreus 11, versículos de 1 a 3. Quinta, 1 João 5, versículos 13 a 15. Sexta, 2 Coríntios 3, versículos 4 e 5. Sábado, Hebreus 11, versículos 8 e 9. Domingo, 1 Pedro 1, versículos 8 e 9.